Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 22 de março de 2025. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontra o link para as playlists no YouTube dos estudos anteriores e também um link para participar conosco ao vivo. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados às 14h30, horário Brasil-Brasília. Então, se você está assistindo este vídeo de forma gravada no YouTube, saiba que você pode participar e nos ajudar a estudar. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos ao estudo de número 81 do ano de 1861. Já foram 81 dias de estudo, de reflexão e de muito aprendizado com esta grandiosa obra que é a Revista Espírita. Nós estamos estudando um grande compilado de comunicações, dissertações espíritas, ao qual Kardec coloca o nome de Ensinamentos e Dissertações Espíritas. E para o tema de hoje, ele vem falar sobre o egoísmo e orgulho. E essa comunicação, né, foi realizada lá na Sociedade Espírita de Sens, e de tão grandiosa que foi essa comunicação, e Kardec inseriu ela no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 12. Então, essa é uma confirmação da grandiosidade dessa obra, que é a Revista Espírita, onde muitas das comunicações, dos ensaios que Kardec realizava nesse laboratório do mundo invisível, ele também levava para a codificação. Então, nós vamos passar agora ao estudo e eu passo a palavra para o Pereira dar continuidade para nós. Então, boa tarde a todos. Como o Lelo colocou, né, da importância de nós estudarmos a Revista Espírita. E esse tema de hoje é um tema bem, digamos assim, importante para nós, né? Egoísmo e orgulho. Né? E o texto começa assim: se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada a caridade. Mas para isso, Mister fora vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Olha aí. Então veja que ele já deixa, né, a dica, deixa a fórmula secreta, não tão secreta assim, né, Pereira? Para a gente começar a praticar essa questão do egoísmo e do orgulho. E aí o que ele traz para nós, né? O egoísmo e o orgulho, ele vai sempre na contramão da caridade, né? Ou seja, nós temos que ter um mútuo amor entre os demais, somos todos da mesma criação, e um egoísmo e orgulho contra a nossa própria criação, né? Nossa própria espécie seria retornar ao animal, né, mais selvagem. E aí ele diz que para a gente amenizar isso, é né, é primordial, né, que nós se esforce, ou seja, para se esforçar para largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de nos tornarem mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Então tá aqui, ó, toda a fórmula secreta para a gente fazer isso, né, afastar de nós o egoísmo e o orgulho, está resumido nessa frase. Nós despir o coração, né, dessa nossa couraça que nos faz não ter nenhum sentimento, nenhuma compaixão com o sofrimento alheio. Né? Então, quando a gente olha um irmão padecendo, precisando de ajuda, e a gente não sente nenhum sentimento,
pode ter certeza que a gente vai estar dentro desse egoísmo, desse orgulho aqui, né, Vera? E se a gente analisar os momentos atuais que nós estamos passando, a humanidade, né, como todo, a gente percebe assim que essas guerras, né, que existem, ela é tudo grande, dela é em cima de orgulho, né, do orgulho, do egoísmo, né, dizer, puxa, isso aqui o orgulho de dizer que a nação minha é melhor que a outra, e até mesmo essas questões hoje, que é uma questão assim que é muito discutida hoje, a questão da globalização, né? Então, infelizmente, ainda a gente já vê alguns países, algumas nações, vamos dizer assim, discriminando, né, preconceitos com os migrantes que chegam, né? É uma coisa totalmente fora dessa realidade, mas por quê? Tá dizendo que a raça, que é eles, são mais puros que os outros, né? Isso que é orgulho, né? Olha, sou orgulhoso de ser tal, de tal. Então, aqui tem que ser assim, aqui não aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Quer dizer, não que eu estou dizendo que tudo tem que ser ponderado da maneira sensata, mas a gente vê que, voltando um pouquinho da Segunda Guerra Mundial, do Hitler, né? Que era a questão da raça pura, né? Isso é orgulho, né? Dizer, puxa, nós aqui que somos aqui o puro, o restante não é nada, né? Quer dizer, ou você é assim ou você não é, né? Quer dizer, então, isso aí, se a gente perceber, é um tema hoje que está sendo muito presenciado, a gente percebe isso em todos esses momentos aí que a gente percebe assim, né? Os extremos, né? Os extremismos. Tudo em cima do quê? Orgulho. Orgulho da raça, né? Orgulho não sei o quê, orgulho da crença. A minha crença que eu... Entendeu? Então é tudo orgulho, porque se você respeitasse o meu irmão, nós não teríamos essas discussões. Podia ter uma discussão de maneira filosófica, de, ideológica, de uma maneira diferente, não nessa questão assim de dizer que você é melhor ou pior. Então a gente percebe isso e a gente entristece muito, né? Como que nós temos que ainda evoluir nesse ponto, né? Do egoísmo e do orgulho. Realmente. E você bem tocou ali nessa questão da guerra, né? E a guerra nada mais é, né, do que esse egoísmo elevado, né, ao extremo. Porque quando você para pensar, né, vamos pegar ali, por exemplo, a guerra ali da Ucrânia com a Rússia, sempre teve, então, nesse orgulho da Rússia que a Ucrânia nunca foi um país livre, né, um país emancipado, sempre foi um puxadinho, né? Tanto é que eles, né, têm até ali uma comparação que nos mapas dele lá, eles falam que seria a velha Rússia, nova Rússia, alguma coisa assim, né, que ele é puxadinho. Né? E na questão do egoísmo, a questão ali de ser um ponto estratégico economicamente, né? E aí, se ele é estratégico economicamente, se ele for meu, eu ganho mais dinheiro com isso. Até olhando por esse lado, tudo bem, ganha mais dinheiro, então tá bom. Se fosse só isso e vocês utilizassem o dinheiro para em prol da população, em prol, né, de ajudar a sua população a se desenvolver com mais condições de vida, dá para considerar, né? Mas a gente sabe que não é isso que ocorre. Então, na maioria das vezes, os nossos governantes, na maioria dos governantes aí do nosso globo, eles se metem em tantas enrascadas, né, pelo egoísmo e pelo orgulho, em busca sempre de mais dinheiro, mas esse valor, esse dinheiro nunca é revertido em prol do seu povo, né? Ele é revertido em prol deles próprios, né? E aí que você vê que é um egoísmo e um orgulho, e o orgulho extremo, né? É aquela questão que eu quero só para mim. Então, se eu posso desviar 50 milhões, tantos bilhões, para onde que vai esse dinheiro? Vai somente para aquela cúpula que está fazendo ali. E como a gente sabe que dinheiro, ele não gera dinheiro, o que gera dinheiro é a circulação, né, do serviço, circulação do produto, no final das contas, quem que está enriquecendo ele? Nós mesmos, né? A classe mais pobre, trabalhadora, que está enriquecendo eles fazem as guerras, fazem as divisões deles, e ainda ficam com todo o dinheiro, tirando de quem? Não daquele empresário que teve que dar propina, né? Não aquele outro país que acabou perdendo um monte de soldado lá na guerra por causa das batalhas. Mas sempre ele vai cair no quê? Naquela classe da população que teve que enviar seus filhos, né, seus maridos, para uma guerra para morrer,
ou que teve que morrer de tanto trabalhar. Por quê? Porque vai ter que cobrir aquele valor da propina, né? Porque se aqueles 50 milhões de propina de um produto, ele teve que ser desviado, eles vão colocar onde isso? No preço do produto, e quem vai ter que pagar o produto somos nós. Então, no final das contas, é sempre, né, nós, trabalhadores, que vamos pagar por esse egoísmo e esse orgulho dos dirigentes aí das nações, né, Pereira? E aí assim, a gente faz uma comparação assim que eu acho interessante, que na antiguidade, né, nas épocas dos reinados antigos, a gente sabe das histórias que quando existia guerra, né, o país ia invadir outro, coisa assim, era comum o rei ir na guerra, ele ia na frente junto, ele, o filho dele ia na guerra, pegava lá e ia na frente para guerrear, ele estava lá junto com seus soldados, lá estavam guerreando junto, né? Tanto é que o jogo de xadrez nada mais é do que tomar o rei, quer dizer, que o rei estava dentro do contexto da guerra. Então, hoje em dia, você está falando dessa questão aí de enriquecimento, vamos falar dos dois lados, que você falou da Rússia e da Ucrânia, você percebe que existe essa questão do lado, porque o outro lado também da Ucrânia. Por egoísmo, o cara fica protegido lá dentro de mansões, checado de segurança, intocado, né? Ninguém pensa aí, por exemplo, seria muito simples, chegava lá e matasse o cara, acabava a guerra, né? Tá falando do rei, né? Entender, mas ele fica escondido e aí incentivando, gastando bilhões e bilhões, vidas e infraestrutura toda, e por orgulho, por coisa assim, fala, não vamos parar não, que onde já se viu outro invadir, né? Invadiu aqui, não estou dizendo que não tem direito de sua defesa, mas analisa que não seria melhor fazer um acordo, né? Gente, para o povo, né? Vamos dizer, para o povo que está ali naquela região. Pô, peraí, então vamos fazer aqui um acordo aqui, olha, né? Vamos permitir um certo ponto, né? Aí o que acontece? Gastam bilhões e de infraestruturas todas são. Acabam com tudo, né? Regiões. Aí depois que você falou da riqueza, aí aquelas pessoas que financiaram, né? Pensaram que a pessoa boazinha que vai dar dinheiro lá, emprestou dinheiro. Falou, não, agora vai reconstruir as nossas empreiteiras que tem que ir lá reconstruir, quantos bilhões e bilhões de novo, em benefício, indivíduo, país, tudo, acaba com o país, né? De bilhões. E aí, cadê o que acontece com os dirigentes? Dos dois lados, vamos dizer, né? Aqui não estou querendo colocar do mérito de um de outro. Mas, pô, será que não chega no nosso bom senso? Fala, poxa, gente, para que morrer tanta gente? Porque acabar com tantas, né? Acabar com regiões de produção? Vamos parar com essa guerra. Olha, você quer esse pedacinho aqui? Ó, você é muito orgulho. Ah, vamos fazer um acordo, eu te cedo para você esse pedaço aqui, sei lá, alguma coisa desse tipo assim, né? Não tô né? Mas não, onde você viu, não, vamos. Ah, que os outros vêm aqui, aí eu vai, vamos, te mandamos arma, te mandamos não sei o quê, te mandamos avião, mandamos fuzil. Você acha que tá mandando de graça? Você tá entendendo o raciocínio? E depois, quem vai pagar isso? Ah, não, você manda depois. Agora tem que reconstruir, né? Ah, então tá próximo, faz um acordo. O que vai acontecer? Vai lá as empreiteiras americanas, empreiteiras não sei da onde, colocou tudo lá, e vai dinheiro, bilhões e bilhões de novo, porque vai enriquecer esse pequeno grupo que você comentou, né? Então é uma coisa assim meio verdade. Orgulho e egoísmo, né? Egoísta, puxa vida. O que é o terreno em relação às pessoas que estão morando lá, né? As pessoas que, o sofrimento dessas pessoas, né? Infelizmente, se não existisse o egoísmo e o orgulho, não existiria guerra nessa proporção. Poderia haver discussões, né? Mas não essa guerra desse jeito assim. É uma coisa que nós refletimos sobre isso, né? Muito sobre isso, né? Sem tomar partido de um lado, do certo ou errado aqui, que é uma questão aí, né? Que a gente não sabe, não entende, não conhece, como você colocou, existe muitas questões no meio disso, né? Mas no fundo é isso mesmo. Então vamos lá. A rigidez, olha aí, ó. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como o criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Olha só que profunda essa frase. É por isso que a gente tem, né, o Cristo como nosso exemplo, modelo e guia, né? Por quê? Porque ele era exatamente assim, a gente vê isso ali quando a gente lê os evangelhos, né? Até na revista Espírita, né? Com as comunicações ali do Espírito de Verdade, que nós temos como comunicação do próprio Cristo. E é legal porque eu estou assistindo aquela série Chosen, né?
que tem na Netflix, que lógico, dada sua liberdade literária e artística, né, ele retrata um Cristo assim como eu imagino que poderia ser, né, porque quando a gente lê ali o Evangelho, sempre parece um Cristo muito sério, muito bravo, né? Bravo não, mas muito centrado, muito sério, e eu fico imaginando, né, até conversando com a minha esposa, fico imaginando que quando ele começou a escolher ali os apóstolos dele, nenhum deles era o certinho, era, né, não, esse é o perfeito. Não, eles eram tudo torto, né? Eram todos cheios de seus problemas e tudo mais. Então, uma pessoa, lógico que ele tinha, né? Eu fico imaginando assim, às vezes eu gosto de assistir hoje essas séries, esses filmes bíblicos, com a visão do conhecimento espírita que a gente tem, né? E eu fico imaginando assim a energia, né, a vibração que tinha Cristo, porque quando ele chegava e falava com a pessoa, ele não precisava falar muita coisa. Era mais aquela energia que, de certo, inundava a pessoa e a pessoa aceitava. Mas eu fico imaginando assim que dos 12 que ele trouxe ali, junto com ele, não tinha um que era, não, esse é corretinho, já está tudo certo, não precisa mexer em nada. Não, todos eles tinham uma grande mudança de atitude, ali que eles tinham que se fazer com eles próprios, né? Então, se fosse um Cristo muito carrancudo, muito sério, muito bravo, como a gente vê às vezes que é na Bíblia, não teria, o pessoal não continuaria seguindo ele, né? E aí, como que ele demonstrava toda essa afabilidade dele? Não importava quem chegava, se era prostituta, se era lá um cobrador de imposto, se era, no caso lá, o Zaqueu, se era um centurião do exército romano, ele recebia todo mundo, né? Até mesmo naquela questão lá de bodas de Caná, né? Quando ele transformou a água em vinho, como diz ele não tinha necessidade de fazer aquilo lá, mas era aquela questão da compaixão, né? Ele olhou, né? Ali a festa, Maria vem interceder, ele olhou assim, poxa, isso é uma vergonha para uma família, né, ter uma festa de casamento e no primeiro dia já acabar ali o suprimento de vinho. Imagina a vergonha que vai ser isso. É o sentir a compaixão do próximo e tudo mais. Então, quando a gente vê que Cristo ele não olhava os defeitos de ninguém e não olhava, não fazia esse preconceito para ajudar, e nem o que a pessoa foi no passado, ou até mesmo se a pessoa fez alguma coisa contra ele, ele não olhava nada disso, ele ajudava. Então aí a gente vê o quanto a gente está longe de extirpar o egoísmo e orgulho, né, da nossa vida. Que a primeira frase ali que fala assim, ó, o Cristo jamais se excusava. Olha, ele não ia, tá ali, até que um dia que ele foi pernotou, ia almoçar ou fazer a refeição na casa de uma pessoa que não era de boa índole, ele ia, se convidasse ele ia, sem problema nenhum, não escusava esse confronto. E a gente percebe hoje, por exemplo, essas grandes lideranças, às vezes religiosas, e os modelos, fala para o cara assim, vamos lá visitar o presídio. Não, antes se via perigoso, não sei o quê, né? Gente, ninguém está falando que vai chegar lá e vai ficar passando a mão na cabeça. Não é que Jesus fazia isso também, né? Mas, poxa, hoje em dia a gente percebe que existe assim aí vai cair, né, do egoísmo, do orgulho, né? Não, ele já se viu, né? Eles são lá, por que não vão pregar para essas pessoas? Por que vão conversar com essas pessoas? Né? Felizmente, existe grupos de pessoas que vão, né? Que vão até as favelas, que vão até esses locais aí, né? De maior pobreza, de miséria, mas muitas pessoas, grandes lideranças, não vão, né? Nesse ponto, eu tenho muito, vamos dizer assim, admiração pelo trabalho do Chico Xavier. Chico Xavier tinha um postulado mais próximo disso, que ele não tinha isso, né? Ele atendia as pessoas de maneira simples, né? Ele fala lá que fazia atendimento embaixo dos pés de manga lá e tal, sentava lá e começava a conversar com as pessoas, e ele nunca fugia dessas coisas mais humildes. Né? Por isso que ele é adorado até hoje, muitas pessoas adoram. Ao contrário, hoje a gente vê alguns sentados aí num certo trono, certa coisa. Só vai, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter isso, não sei o que. Tá, poxa, não é o que o Evangelho de Jesus, não é exemplo de Jesus, né? Por isso que, olha a pergunta que faz logo em seguida disso aqui, ó. Quando tomareis por modelo de todas as vossas ações? Olha que pergunta para nós, né? Para nós, eu falo, né?
Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela. Fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado. O mal, então, desapareceria. Ficai bem sério. Profundo. Essa é a certeza que a gente tem, né? De que quando não tiver mais egoísmo e orgulho, não tem por que ter mal, né? Por quê? Por que que eu vou querer uma coisa só para mim e vou ser egoísta, né? Ah, é só para mim isso aqui, não quero contar nada para ninguém, não quero distribuir nada com ninguém. Então, se eu quero toda a riqueza para mim, alguém vai ter que ficar pobre, né? Então, se eu quero toda a comida para mim, alguém vai ter que morrer de fome. E assim sucessivamente. Ah, se eu sou orgulhoso, né, não consigo descer ali no nível do meu irmão para ajudar ele, vai ter sempre essa diferenciação de classe social, né, de classe étnica, né? Como o Pereira comentou ali, o americano é mais melhor do que o alemão, que não sei o que tem, e lá na guerra, lá como o Hitler falou, né? A parte dos alemães eram melhores que os judeus e tudo, etc. Então, enquanto a gente tiver esse orgulho, não vai ter. Mas essa é a certeza que o Espírito Comunicante vem nos dar, né? Quando a gente tiver, né, pegar Jesus como modelo, né, a caridade vai reinar na Terra, né, e nós podemos ter certeza que o mal irá desaparecer, que é aquilo que a gente comentou no começo. Se não existir o egoísmo e orgulho, não há guerra. Se não há guerra, não há briga entre pessoas, não há mal, e provavelmente nós já não estaremos mais num planeta de provas e expiações. Mas observando o que está à nossa volta, e não tão longe da gente, mas observando nós mesmos, né? Quando a gente observa algumas atitudes nossas mesmo, a gente vê que ainda está muito longe da gente extirpar aí o egoísmo e o orgulho. Você falou um ponto bem interessante. Olharmos em nós mesmos. Muitas vezes, quando nós estamos estudando aqui, estamos falando aqui, às vezes a gente fala assim num tom mais provocativo, digamos assim, para despertar assim uma certa impacto maior, mas isso que você falou é o primeiro que tem que ser analisado a nós mesmos. Então, eu penso eu mesmo, né? Poxa, será que em quantos momentos também nós não agimos nesse sentido? Não vou dizer que é no grau amplo da palavra, das questões, né? Mas no fundo, nós fazemos sim, muitas vezes, em alguns momentos, né, vamos dizer assim, em algumas situações, o orgulho e o egoísmo nos acata, né? Aí o que você falou, assim, a importância de nós fazermos as nossas reflexões, né? Fala, puxa, naquele momento ali eu fui orgulhoso, hein? Naquele momento, olha, eu fui egoísta, né? Pensei só em mim mesmo, não pensei no que poderia acontecer com os outros. Olha, eu fui orgulhoso porque eu não quis descer lá né? Então, será? Será que nós somos também assim? Quando eu falo isso, eu falo para nós mesmos, né? Porque senão a gente fica pensando assim, da gente que está pensando, falando para os outros. Não, seríamos hipócritas, né? Dizer isso aí, né? Então nós temos que admitir isso também, que nós precisamos mudar muito isso, né? Precisamos compreender bastante essas questões aí e aplicar, como ele falou, quando tomaram por modelo, né, as ações de Jesus, né? Não estudar por estudar, modelo para nós, né? As nossas ações. Né? Olha, todas as nossas ações, será que nós estamos agindo assim? Eu reflito muito sobre isso e muitas vezes eu percebo claramente que ainda tem muitas coisas que têm que ser, digamos assim, melhoradas, tem que ser refletidas. Né? É isso mesmo. E por isso que a gente chama, né, esse nosso encontro semanal aqui no sábado de estudo e não de aula, né? Porque a aula a gente ensina aquilo que a gente já sabe, né? E o estudo a gente estuda junto. Então, quando a gente está estudando e está transmitindo isso aqui, como eu me lembro uma vez, numa frase do Divaldo, né? Que a Joana de Ângeles falou para ele que quando ela dá a comunicação, o primeiro a ouvir a comunicação é ele. Então, ele é o primeiro que tem que aprender com a comunicação. E nós aqui, quando facilitamos esse estudo, né, porque pega da revista, coloca no slide, prepara ali algumas questões, então a gente está preparando esse estudo, ele serve primeiramente para nós, né, para nós nos mudarmos, por isso que quando eu faço a oração inicial, eu sempre penso nisso, que é nos dar força para que a gente entenda o estudo que está sendo apresentado e nos dá força para mudar.
porque se ele está sendo apresentado para nós que não é um acaso, e a gente vê que não existe acaso, né, Pereira, porque às vezes o estudo de sexta do Livro dos Espíritos, ele comenta aqui nesse estudo aqui nosso de sábado, às vezes o que a gente aprende aqui lá na quarta-feira no grupo mediúnico, ele tem totalmente a ligação com aquilo lá, e não é um acaso. Então Deus, né, na sua magnitude, né, na sua sabedoria infinita, ele vai preparando todo esse terreno e vai nos oportunizando essa mudança. Só não muda, né, que eu não quero. Então a oportunidade está aí. Perfeito. Continuei, né? Começai, olha aqui, ó a primeira frase ali, ó. Começai-vos por dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que olham com desdém. Crede sempre que eles merecem vossa simpatia e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus, que todo dia separa no seu reino o joio do trigo. Olha que fantástico nós estamos falando aqui agora. Mas é difícil, hein, Pereira? Ah, com certeza. Nossa, porque veja bem, né, Pereira? Aqui, ó. Tem que começar, o exemplo tem que começar por nós, porque não adianta a gente falar e não fazer o exemplo. Então começa aqui, o que a gente já estava falando, que o Espírito reforçou e colocou o ponto final. Tem que ser caridoso. Para quem? Com quem? Né? Com todos, indistintamente. Ah, mas tem aquele que me xingou, até aquele. Até aquele patrão lá que não sei, até aquele lá. Com todos, né? E aí ele já sabe que não é uma coisa que é fácil pra gente. Então tá dizendo, ó, esforçai por não atentar nos que vos olham com desdém. Ah, mas eu não posso retribuir o tapa, o xingamento e tal. Não pode. Né? Por quê? Porque você tem que crer sempre que eles merecem a vossa simpatia e deixar que Deus faça o encargo da justiça. É muito difícil, né, Tere? É difícil. Essa é uma questão assim que a gente que trabalha atendendo muitas pessoas, eu atendo pessoas, então aí às vezes a gente nas conversas com o magnetismo, a gente acaba fazendo um diálogo fraterno com as pessoas e tem pessoas que a gente atende, e aí a pessoa, mas ele fez isso, fez aquilo, sabe? Às vezes, principalmente no caso de separação, que é no caso que você está dizendo, que se separou, mas eu fiquei magoado. Puxa, por que ficou magoado? Não é verdade? Então guarda aquele rancor, né? Então, e aí a confusão nisso aí, tá sabendo o quê? É que acreditar que quando a pessoa pensa assim, quando está colocando o texto, dá a impressão assim que eu tenho que chegar e pegar essa pessoa que me tratou com desprezo, tudo, chegar, abraçar ela, colocar. Não é isso que ele está falando. É você tratar ela com respeito, bom dia, boa tarde, com todo respeito, sem você direcionar, porque às vezes a pessoa fala assim, tomara que caia, tomara que, né? Não é isso, o pensamento, né? É nesse sentido que ele está colocando. Então, deixa que Deus, a justiça divina é perfeita para alcançar essa pessoa. Então, você continua a sua jornada, você não se sente ofendido. Então, eu estava lendo um livro que eu gosto muito de ler, que é o Epicteto, né? Que é aquele. Putz, fui o nome do livro agora. Vida. Então, é cheio de mensagens, assim, nesse sentido, que você fica pensando assim, fala, puxa vida, esse cara deveria ser espírita, né? Pela maneira que ele coloca as coisas. Até tô pegando aqui o livro aqui até para colocar aqui, porque a gente quando cita. Então, acho que até coloquei ele esse tempo atrás lá no coisa lá. A Arte de Viver, né? De Epicteto. Fantástico esse livro. Ele recebeu críticas positivas e tal. Então, ele é cheio de coisas assim que você fica pensando assim, tudo nesse sentido. Por que nós sentimos ofendidos? O problema dele, né? Ele fez, é ele que tem a questão dele, ele que tem que resolver perante a justiça divina, no modo. Mas só que fica, já te viu essa pessoa me olhar. O olhar, hein? Às vezes a pessoa está com tanta dificuldade, tantas coisas assim, dá uma olhadinha assim, aí fala, nossa, que coisa, me olhou assim, aí já tem tudo ofendido. Não é assim mesmo. Então, e às vezes aquele dia que você também não está legal, né? Você saiu já meio encarcorado, porque vai passar a pessoa nem percebeu. Aí a pessoa também, você nem me olhou aquele dia também. Aí você também já fica assim, fala, puta, que tá me reprimindo, né? Então, você vê,
A gente olha aí os exemplos disso aí, umas frases dessas aí, a gente fica pensando assim, puxa. E aqui é interessante, você me fez lembrar um conselho que eu dei para uma pessoa bem próxima de mim. Isso faz o quê? Faz uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, bem nessa linha aqui do que fala o texto, né? Então ele fala aqui para esforçai-vos por não atentar nos que vos olhos com desdém e deixar que Deus que faça o encargo, né, da justiça. Por quê? Porque ele que separa em seu reino o joio do trigo. Então essa pessoa ela tinha um problema com uma outra pessoa, com uma colega de trabalho. E essa colega de trabalho era terrível, né? Nossa, ela fazia o inferno lá com as outras meninas lá que trabalhavam na empresa. E aí o pessoal odiava, né? E é daquele jeito que você falou, por que um carro não bate? Por que não acontece tal coisa e tal, né? E aí eu me lembro que comentei, eu falei, não, mas então faz diferente. Falei, qual que é o problema? O problema não é ela trabalhar com vocês? É. Falei, se ela saísse do local de vocês, já não estaria bom? Tá, não estaria, né? Porque daí você não vê mais a pessoa, pelo menos. Então eu falei, então ora, né? Faz desejo de que ela arrume um outro emprego melhor, né? Mas ela vai arrumar um outro emprego. Ué, mas vai sair do meio de vocês e a pessoa vai se afastar, né? E a pessoa seguiu ali o conselho e tal, e não, vamos torcer para que ela arrume um emprego e tal, e foi um tempo lá, ela arrumou um emprego melhor e saiu, e acabou o problema, né? Então o que acontece? É Deus, né, naquele momento, fazendo ali a separação, né? Eu sempre costumo dizer que quando alguém se afasta de mim é porque a minha vibração já não está mais batendo com a pessoa, com a vibração da pessoa. Seja um colega, né? Seja um parceiro comercial, nós que temos empresas, né? Perdi um cliente lá e tal. Não, é porque a nossa vibração não estava mais batendo. Se eu tenho a certeza de que eu estou fazendo tudo corretamente, então é porque aquela pessoa não merecia mais estar comigo, porque Deus não iria fazer alguma coisa errada, né? Eu não vou me sujeitar a tudo isso também, confiando sempre nisso, né? Que Deus, ele que faz a justiça e é ele que separa, né, o joio do trigo. É verdade, né, gente? Tem muitas coisas que nós temos que aprender, né? Então vamos lá. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e orgulho, que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em quem vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se alcançarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços de família merecerão respeito. Isso foi feito por Pascal, né, filósofo matemático, 1603, Paris, França. 1603. E olha que interessante, né, Pereira? O que ele cita no final, né? Que o egoísmo e orgulho, nem nos sagrados laços da família, né? Você consegue extirpar. Por quê? Porque quando você tem egoísmo e orgulho, acho que dentro da família é o pior de todos, né? Por quê? Porque a gente sabe que dentro da família você nasce, né, reencarna com aquele ciclo, com aquele grupo de pessoas já para acertar algumas questões ali de reencarnações passadas. E aí, com elas, às vezes você tem muito menos pavio do que, às vezes, com o alheio, né? E aí, olha que ele é até comprido esse parágrafo aqui, mas é bem, bem profundo, porque ele diz aqui, ó, que o egoísmo e o orgulho, eles andam de mãos dadas. Então, a gente sempre fala isso aqui. Qual que é a chaga da humanidade? O egoísmo e o orgulho. Já não foi nem 50 estudos que a gente já fez que fala sobre isso. Sempre se bate nessa tecla, né? E aí, o que acontece? Como eles andam de mão dada, não adianta o que você faça, né? Se você não tirar eles, né? Não importa se você tem afeição, se você tem laços familiares, enquanto você não afasta ele vai continuar o quê? Calcarão, né? Os pés, né? Ou seja, vai pisar por cima dos seus amigos, pisar por cima dos seus parentes, dos seus parceiros comercial, porque quando você tem egoísmo, você só pensa em você tem orgulho, você só pensa em você, e não importa quem está na frente, você quer pisar por cima.
Então veja que nem mesmo, né, a família consegue, às vezes, mudar isso, né? Lógico, quando você já tem aquela centelha daquele respeito e tal, né, você começa a relevar algumas questões familiares e tudo mais. Toda a família é assim, né? A gente vê conversando, eu, minha família, de irmãos somos só em 4, mas aí quando vem filho, sobrinho, a gente fica grande. E eu sempre falo isso, né? Que pra gente, para nós nos reunirmos todo final de ano, a gente sabe que cada um releva o defeito um do outro, porque se fosse pra gente levar ferro e fogo, a gente nunca mais se juntava, né? Então a gente tem que diminuir esse egoísmo, tem que diminuir esse orgulho, para que a gente consiga ali ter um momento, né, junto todo mundo, porque se querer que todo mundo seja igual a gente, só vai ficar sozinho, né? Verdade. E a nossa família, somos 8 irmãos, né? Então, mais difícil ainda. Então, agora, tem os falecidos, né? Que a família já está ficando velha, né? Que o pai, a mãe vai indo e os irmãos também, né? Tem 3 irmãos, mas mesmo assim é muito difícil, porque a gente começa a entender bem isso que você falou, né? Então, as diferenças que existem, porque aqueles que casam, criam suas famílias, aí vem os sobrinhos, e vem os filhos dos sobrinhos, e aí começa a aumentar a família, e cada um tem as suas maneiras, né? Cada um cria um estilo deles, né? Até em questão de religiosa, em questão econômica, em questão social, né? E para você se unir, e sempre tem isso que você falou, a gente conhece, sabe as pessoas que são tão orgulhosas que querem manipular todo o restante, né? Querem chegar lá e pô, que tem que ser assim, tem que ser aquilo. E a gente, como espírita, você tem que ser aquele meio elo de, né? Porque a impressão que dá quando ele fala ali que nós temos que amar é que dá a impressão assim que você tem que ser bonzinho, abraçar, colocar. Aí é hipocrisia, né? Não é isso que ele está falando. Ele fala que você, pelo menos, vai orar por ele, como você falou, orar para que ele se dê bem e tal, compreender ele, mas você não vai ter o mesmo laço que você tem com aquelas pessoas que você tem mais afinidade. Isso o próprio Evangelho deixa bem claro isso para nós, né? As afeições que nós temos com as pessoas que nós temos afeições é diferente dessas pessoas, mas nós temos que tratar ela com respeito e entender que é irmã nossa que é doente, né? Precisa de ajuda. Então, orar por ela tal, mas sem também ser hipócrita e ficar. Aí você tá de hipocrisia, né? Chegar se abraçando, se colocando, que tá. Não é isso que tá falando. Tá falando você respeitar, né? Entender, compreender e não entrar nas questões aí das discussões aí, senão você vira uma confusão tremenda, né? Realmente. Mas que é bonito, eu não sei o que você acha, mas eu acho tão bonito assim quando reúne a família, daí eu tenho hoje, né, sobrinho neto, né? Eu tenho uma filha só, né, que não tem filho ainda, mas aí eu tenho meus irmãos que já têm filho, né? Aí tenho os sobrinhos dos sobrinhos já, né? Então são sobrinho neto, então tem um sobrinho neto lá, o mais novinho de todos, ele tem 2 aninhos, né? E eu acho bonito de ver aquilo lá, né? A nova geração, né? Eu me lembro que um dia eu já fui criança, né? E estava ali no meio dos tios, né? E tudo mais. Né? Hoje eu já sou o tiozão mais velho, né? Um dos tiozão mais velho e tal, e ver aquela nova geração. E aí você vê, né? A beleza desse ciclo reencarnatório, né? O que você pode fazer de diferença, né? Com as pessoas. E aí quando eu me reúno lá com as famílias, né? Eu e você que viemos do interior e somos da época que não tinha celular, não tinha internet, e imagino que você também não teve condição de ter videogame quando era piá, né? Então a gente tinha uma criatividade para criar brincadeiras, né? Eu, com aquilo que a gente tinha. Tá? Você tinha pedra, a gente jogava 5 Maria, você tinha uma meia, fazia uma bolinha de meia para jogar queimado, e assim ia fazendo nas coisas. Então a gente tem muita criatividade nisso. E aí, quando eu me reúno com minhas famílias, então tenho muita gente jovem, assim, de 14 anos para baixo, eu gosto de brincar com eles, né? E criar umas brincadeiras, assim, que às vezes eles não têm essa criatividade pela falta de incentivo do meio em que eles vivem, né? Porque hoje é celular e tudo mais, ele está recebendo, né, ali aquela incentivo, e não ele criando, né? E aí eu vejo que depois, assim, né, que nem a gente sempre gosta de pegar, final de ano, pegar uma casa com piscina para passar todo mundo, né? E aí eu gosto de dar atenção, assim, eu já ensinei acho que uns 5 a nadar, né? Lá dos 2 sobrinhos, né? E aí foi engraçado, esse final de ano, né? Eu peguei um dos meus sobrinhos, ele tem acho que 4 anos, acho, sobrinho neto, né? E aí ele tava com muito medo de entrar na piscina e tal, eu tinha que entrar com o coletinho, mas
entrava, ficava assustado. E aí eu fui com ele, brincando, um dia após o outro, tal, tal. No final do último dia, ele estava virando mortal, já entrando dentro da piscina, né? Ele chegava na beiradinha da piscina, já virava mortal, entrava, saía nadandinho assim. E aí eu fico pensando, né? Minha esposa fala, né? Que quando eles crescerem, né? Quem que eles vão lembrar, né? Ah, não, o tio Leandro, ó, o tio Leandro que me ensinou isso aqui, tio Leandro. E a gente vai ser lembrado por coisas boas, né? Então eu tento criar essas memórias neles, né? Por quê? Porque a vida da gente é isso, né? Um ciclo reencarnatório e quem sabe um dia, né? Quando eles forem já velhos, eu não vou estar reencarnando no mesmo ciclo familiar ali com eles e tudo mais. Então é um ciclo, né? Sem fim, né? Dessa responsabilidade um com o outro, né, Tereza? Afinidade, né? Então vamos lá, para a gente fixar, a gente já discutiu bastante aqui o texto, mas é legal a gente dar uma repassada, né? Então a gente traz aqui algumas perguntas aí só para a gente se dar uma devaneada, né? Então, por que o egoísmo é tão prejudicial para a humanidade? Pereira, por que ele é tão prejudicial? Bom, acho que nós já abordamos, né? Porque, inclusive, no livro dos médiuns, no próprio livro dos espíritos, os espíritos colocam como o egoísmo, né, como o maior escolho, referindo-se no livro dos médiuns sobre a mediunidade, é o egoísmo. E aí, aqui nesse texto aqui, ele coloca para a humanidade como um todo, né? Que é uma chaga, realmente, né? O texto acho que deixa bem claro isso. Porque o egoísmo é o extremo, né? É uma coisa assim que é a anticaridade mesmo. É eu, né? O orgulho é eu, né? Você é eu e acabou, né? Isso aqui é para mim, onde já se viu, né? E por isso que ele fala o egoísmo, o orgulho e o egoísmo, os dois juntos, né? O orgulhoso, opa, eu sou eu, onde já se viu isso? Uhum. Né? Então é só para minha família, muitas vezes aqui fala assim, puxa, eu faço isso aqui para minha família. Será que está fazendo para a família dele? Não é ele, né? É o egoísmo próprio dele, né? Ah, eu faço isso aqui tudo. Será que é, né? Se a gente analisar algumas pessoas que quando comentam algumas coisas assim, de algumas atitudes que fazem, que usam muito essa frase, né? Estou fazendo isso tudo. Mas isso aí não é uma coisa de egoísmo, né? Para ele, né? Por exemplo, dele, onde já se viu, né? Ah, eu tenho que, não, isso aqui é para mim, para quê para o outro? Então é a chaga da humanidade, realmente. Então, claro, prejudicial total, né? Isso mesmo, que você falou ali, usou muito bem a frase de anticaridade, né? Porque se ele é anticaridade, então quer dizer que eu não vou ajudar ninguém. É. E se eu não vou ajudar ninguém, eu não estou dividindo as pessoas, né? E eu estou falando da humanidade, né? De todos os humanos. Né? Se eu não tenho uma caridade para com o humano, eu estou dividindo. E se eu estou dividindo, então ele é prejudicial, né? Então é basicamente isso aí como o texto veio trazer. O que significa dizer que o orgulho e o egoísmo andam de mãos juntas? Né? Então o texto traz ali e é interessante, né? Porque diz assim, não existe uma pessoa que diga assim, né? Não, eu sou só egoísta, mas não sou orgulhoso. Ou eu sou só orgulhoso e não sou egoísta. Não existe, né? Parece que é quase como a mesma palavra, poderia até ser escrita com um hífen ali entre elas. Por quê? Porque uma não existe longe da outra, né? Por quê? Porque uma pessoa orgulhosa, o que ela vai ser? Vai se sentir melhor, superior, né, do que a outra, e aí ela se sentindo melhor, né, ela não vai ter, como a gente citou que o egoísmo ela é anticaridade, ela não vai se sentir, né, com esse dever de caridade. E aí eu me lembro que uma vez, lá no passado, já a gente estava comentando sobre essa questão do egoísmo, que é um dos problemas que a gente tem, por exemplo, na saúde pública, né? O que a gente vê hoje? A gente vê hoje faculdades públicas, onde quem passa nessa faculdade pública normalmente as pessoas de mais poder aquisitivos, né? E aí essa pessoa, esse jovem que entra numa faculdade pública, ele nunca passou por nenhuma dificuldade, às vezes nenhuma dificuldade alimentar, de vestuário, enfim, nenhuma escassez de nada. Aí ele se forma, aí ele se vê obrigado a ter que ir fazer seus estágios nos hospitais públicos, né, os hospitais universitários, onde quem vai lá somente a maioria são pobres, e aí, por ele nunca ter vivido isso, ele não consegue, às vezes, né, sentir aquela compaixão daquela pessoa, né, porque às vezes a pessoa chega lá com um problema e diz assim, nossa, mas você tá com falta de ferro e tal, tá com falta de proteína, mas você não come carne, tem que comer mais carne.
Mas espera aí, a pessoa não tem nem dinheiro para comprar um arroz, um feijão, como que ela vai comprar uma carne, né, para ter mais proteína? Então a gente vê que elas andam de mãos juntas, né, justamente por isso, né? Por quê? Porque quando você tem um orgulho, às vezes o egoísmo teu, ele está intrínseco, e às vezes não é nem porque você quer fazer isso, mas aquele teu meio, ele te blindou de você ter conhecimento de outros problemas que a sociedade tem, e aí quando você se depara com aquilo, para você é uma coisa tão anormal que você, né, acha que todo mundo teria pelo menos aquele básico para viver. E na verdade, muitas pessoas não têm nem esse básico. Né? Você falou na questão da área da medicina, mas em todas as profissões é assim. Então você imagina assim uma pessoa que fez uma faculdade, é claro, sabemos que tem muito estudo, estudou, né? Então ela fala assim, puxa, eu que estudei tanto, que tantos anos estudando, tal, um doutor, ou sei lá, agora tem que atender uma pessoa de graça, fazer uma caridade, né? Não estou dizendo que ele tem que fazer isso para tudo, né, para todos, mas ele falou, não, logo eu. Aí que entra as duas coisas, o orgulho e o egoísmo, porque ele fala, aí ele fica egoísta, se eu vou trabalhar para mim, né? Para os meus, para meu escritório, para minha família aqui, mas eu já fazer uma caridade aqui, eu já fiz tanto, né? Já estudo tanto. Quer dizer, onde já se viu, né? Fulano, doutor, onde já se viu eu ter que chegar lá e chegar um sábado ou um domingo e atender pessoas? Né? Ah, eu tenho uma empresa, tem não sei o quê, vou lá. Já se viu, né? Eu trabalho tanto, né? Faço tanto. Então aí que vem o orgulho e o egoísmo, porque, puxa, se eu vou ter que trabalhar, vou trabalhar para mim ganhar um pouquinho de dinheiro mais para mim, né? Para o meu sustento, não para fazer, para sustentar, para ir lá para ajudar essas pessoas que de má índole, às vezes, ou visitar um presídio, né? Não sempre fala isso, ou visitar pessoas que estão com dificuldades, uma situação. Não, vamos já se viu, eu já trabalho tanto, né? O orgulho e o egoísmo, né? Se eu for ter que trabalhar, vou ter que trabalhar para tirar o meu aqui um pouquinho também, tem que ganhar o meu, né? Não é assim? Então é por isso que as duas coisas são juntas, não tem como separar, né? Perfeito. Como podemos seguir o exemplo de Jesus no dia a dia? Pergunta difícil, hein? Sabemos a resposta, né? Mas... O Espírito falou ali, né? Que até voltar aqui o texto, eu não vou nem responder isso aqui, eu vou deixar que o Espírito responda aqui, ó. Começai-vos pelo exemplo, por dar o exemplo, sendo caridoso para com todos, indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, crede sempre que eles merecem vossa simpatia e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separam o seu reino do joio do trigo. Tá aí. Facinho, né? Pô. Moleza, né, Pereira? Por isso que não tem como a gente conceber apenas uma única vida, né? Se não fosse a explicação da reencarnação, quem que consegue fazer tudo isso numa única reencarnação? Não tem como a gente se melhorar a tal ponto, né? O egoísmo pode ser superado completamente? Eu acredito que sim, ele pode, né? Deve, Mas não, né? não deve, né? Mas não que ele seja de uma só vida, né? Uma só experiência aqui terrena, eu acho que é quase impossível, né? Você colocar isso, né? Porque nós fazemos isso, já da vez tem vindo de reencarnações e reencarnações, que a gente vem passando por isso. Então não vamos também acreditar que numa única passagem aqui no mundo terreno nós vamos extinguir tudo isso, né? Mas esse é o objetivo, né? Essa é a meta, né? Exatamente. Não tem como, né, numa única reencarnação a gente conseguir extirpar totalmente. Porque a caridade é a chave para combater o egoísmo. Né? Então a gente viu que, como o Pereira até citou, o egoísmo é a anticaridade. Então, na medida que você vai fazendo essa caridade, né, você vai extirpando esse egoísmo, vai desenvolvendo ali uma empatia, um desapego, né, das próprias vontades, dos próprios interesses. E é aquilo que eu comentei, né? Às vezes você não tem a, a, a vontade própria de fazer essa caridade. Então você vai lá mesmo que empurrado, né? Como o Pereira falou, pô, mas tem no sábado, tem que ir lá atender e tal. Tá, mas vai empurrado. Por quê? Vai lá à força, ou vai com aquele negócio de, não, eu vou ir só porque eu tô querendo um tijolinho lá na casa do céu. Vai indo lá, Rafa. Porque na medida que você vai indo isso forçado, aos poucos você vai tirando o egoísmo dentro de si e vai criando aquele desejo de fazer a caridade, né?
E como nós já estudamos em estudos passados, nós vimos as várias formas de fazer a caridade, né? Ah, mas então caridade o que é? Dar dinheiro? Não só isso. Caridade é ajudar um irmão? Não só isso. É fazer uma prece pelo irmão? Não só isso. Então existem várias e várias formas de fazer a caridade, que nós já estudamos em alguns estudos para trás. Então, na medida que você vai fazendo isso com constância e tudo mais, você vai, né, eliminando o egoísmo. Só que a gente sabe que sempre dá para fazer mais, né? Sempre dá para ir um pouco além e tudo mais, né? Então a gente tem que ir com uma constância, porque também não adianta hoje eu abandonar tudo e ir lá começar a fazer um monte de caridade e aí de repente faltar as coisas mínimas para o meu sustento, e aí aquelas pessoas que dependiam de mim, do nada se vê sem eu, por quê? Porque eu tive que abandonar tudo e voltar para fazer o que eu estava fazendo. Então tem que ser uma constância de forma que eu também consiga manter, né? Então se eu começo a dar uma cesta básica, 10 cestas básicas, eu tenho que manter aquelas 10 cestas básicas. Por quê? Porque as pessoas estão contando com aquilo. Agora, se eu faço aquilo só naquele ímpeto de loucura, de começar a fazer e tal, 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 e de repente na primeira oportunidade eu corto aquilo, então, né, eu não estava sendo um caridoso, na verdade, estava sendo um orgulhoso que queria demonstrar ali o quanto eu poderia. E na primeira oportunidade que eu tive que cortar, eu cortei aquilo que não fazia diferença para mim, né? Você colocou um ponto importante aí, assim, em questão das pessoas próximas da família, né? Então, muitas pessoas colocando nesse viés que estamos comentando aqui nessa linha, então ela acha o seguinte, fala, não, eu vou abandonar toda a minha família aqui, vou lá ajudar aquelas pessoas, vou doar e tal. E deixa dentro da própria família, algumas pessoas que às vezes precisam conversar com ela, que precisam de atenção, você deixa para ir para o outro lado, porque você sabe que no outro lado, isso é orgulho. É diferente da caridade, porque você está indo lá, porque aquilo lá vai dar. As pessoas vão ver e falar, nossa, que pessoa caridosa, que ajuda todas as pessoas, mas você chega na casa dela, é um verdadeiro déspota, né? Não trata as pessoas adequadas. E isso, toma cuidado, gente, que isso não é caridade. Né? O egoísmo, se você tem dificuldade na sua família, que você precisa sustentar, claro que o primeiro é que está perto de você, né? Você tem que ter o sustento da família. Se tem uma pessoa da família que está doente, o primeiro que tem que receber atenção é aquele que está próximo a você, que precisa de conversa, seus filhos. Que também tem esse lado que você comentou, algumas pessoas abandonam totalmente a família e caem nessa jornada mística, alguns casos de mística, e deixa a família só porque se dá destaque. Nada, que isso não é caridade. Não, e o que você falou ali é bem interessante, que você falou assim, o mais próximo, e eu costumo dizer assim, e quem que é o mais próximo de mim? Eu mesmo, Sim. né? Eu mesmo. E aí a gente sabe lá que Kardec, né, que naquele ímpeto dele, lógico que ele era um espírito extremamente evoluído, mas naquele ímpeto da codificação e tal, teve um momento que ele estava deixando dele mesmo se cuidar próprio, e os espíritos alertaram ele, né? Que ele, olha, não dá para ser tanto assim, senão o que vai acontecer? Você vai acabar desencarnando antes, porque o corpo é uma máquina, você vai acabar desencarnando antes, e a obra vai ficar incompleta. Então, a caridade também parte de nós, conosco mesmo, né? Por quê? Porque se eu também não estiver bem, eu não consigo ceder o bem, né? Lógico que também não vou ficar com aquilo lá, não. Então, vou me cuidar, é só eu com alimentação e tudo mais, tal, e quero ser o máximo e tal, aí eu vou cuidar do outro. Aí você nunca vai conseguir cuidar do outro, mas o mínimo possível para você estar bem, para poder cuidar da outra pessoa é importante também, né? Então, e outra maneira de a gente pensar ali também, a questão que você colocou ali, que a gente pensa sempre na caridade, daquela doação de bens, de alimentos, coisas assim. Mas a caridade também, você fala, por mais que eu esteja com dificuldade, mas eu posso ter uma horinha por semana, olha, vai ter uma hora, por isso que eu falo para acabar com isso. Eu vou querer despender meu tempo, do meu lazer, eu teria que ir lá para fazer uma pescaria, ou assistir hoje, assistir televisão, assistir algum programa, uma série que eu gosto, vou pegar esse momentinho, essa hora aqui, para mim atender uma pessoa, né, e sei lá, e fazer uma visita, né, visita num asilo, isso é caridade. Aí que você começa a dizer, o egoísmo também é dispensar das coisas tuas, né, que você fala, puxa, não, esse tempo que eu tenho é para mim, para minha família e só. Sim, é importante a família, mas será que você não pode pegar ali uma meia hora, uma hora por semana, no começo, né, para você ir combatendo esse egoísmo que a gente traz da gente. Isso é muito importante também. Legal. E essa pergunta 6 é interessante, porque como diferenciar o orgulho saudável do orgulho destrutivo?
Quando a gente fala em orgulho, a gente sempre pensa ele do lado ruim, né? Daquele orgulho destrutivo que faz a pessoa se achar melhor que a outra e tudo mais. Mas existe um orgulho bom, né? Por exemplo, eu tenho um orgulho de eu ser uma pessoa muito esforçada, né? Porque eu, assim, gosto de estudar, se eu pego algum problema, eu vou nele, eu não desisto tão fácil, sou persistente e tal. Então, eu, nas minhas orações, e é uma das coisas que eu agradeço a Deus, é assim, ó, a Deus, eu agradeço por essa persistência que o Senhor me dá, né? Porque muitas pessoas ali começam no primeiro problema, já desiste, né? Ou, eu não tenho tempo e tal, então se eu não tenho tempo, eu mexo um pouco na minha agenda, vou criar ali, nem que seja 30 minutos de algum momento, se eu quero aprender tal coisa, e naqueles 30 minutos eu vou colocar persistência nisso, né? E eu me orgulho disso. Só que isso não está fazendo eu menosprezar ninguém, né? Não está fazendo eu maltratar ninguém. Então é um orgulho saudável. Agora, um orgulho destrutivo daquele que eu digo, não, agora isso daí, eu sou o mais inteligente, você é um burrão, você não sabe nada, né, e tal. Aí você está sendo orgulho olhando para o lado destrutivo. Né? Perfeito. O egoísmo e o orgulho são resquício do instinto de sobrevivência, Pereira? Sim, né? Nas sociedades mais primitivas, era uma maneira que eles tinham, né, de sobreviver, né? Então, na caça, de coisa, de defender o território e tal. Então, era um instinto de sobreviver. Para sobreviver, eles tinham que defender aquela região onde caçavam, pescavam e tal, e eles tinham que ter esse egoísmo de dizer que isso aqui é nosso, mas nós estamos falando de, quando é que ele coloca? Resquício do instinto bem primitivo, né, do início, né, que necessitava disso, né, olha, eu tenho que ser egoísta aqui de guardar todo o meu alimento, minha comida que eu estou pegando aqui, porque eu sei que não vai ter, então tinha essa questão na área da sobrevivência, mas conforme a humanidade vai evoluindo, ele tem que ser pensado de uma maneira diferente, onde que não estão faltando mais os necessários, mais as coisas, né, sobrevivência, então não tem sentido você sentir esse egoísmo, né, de posse, de meu, tal, de segurar, né, porque, pô, nós estamos falando aqui de, de repartir as coisas que você tem de sobra, né, vamos dizer assim, né, não só o essencial, né. Então, claro, se você partir do instinto de sobrevivência, sim, né? É natural, né? Sim. Se eu só tenho aquela comida ali para comer aqui agora, que eu vou ser egoísta de não repartir, é até aceitável de entender, né? Sim. Tem esse limite, assim, né? Da sobrevivência. A gente vê isso, né, nos animais, né? Quando você pega ali, eu vejo que nem eu tenho 2 gatinhos em casa, né? Não falta comida, tem petisco, tem tal. Mas quando você vai lá e pega ali uma coisa gostosa para eles, um entra na frente do outro e não quer saber, eu quero tudo para mim e tal, né? Então você vê que isso é o egoísmo é uma coisa bem primitiva mesmo, lá da questão de sobrevivência. Mas hoje, dado que a gente não precisa mais ficar se matando, né, para alguns recursos, né? Então não tem porquê, né, manter isso. E a próxima pergunta é interessante porque ele vem bem na leva do que eu estava falando ali anteriormente, da questão de você fazer, às vezes, uma caridade nem que seja um pouco forçada. Porque a pergunta é assim, ó, o egoísmo pode estar presente até na caridade? Pode, porque às vezes eu vou lá fazer a caridade, mas eu não vou lá fazer dela desinteressada. Eu vou lá, né, opa, tira a foto aqui de eu entregando aqui a cesta básica aqui para a pessoa, tal. Lógico, para aquela pessoa vai fazer a diferença. A caridade, que é para quem recebe, vai fazer diferença. Para você, ela vai ter algum retorno? Nenhum. Talvez você esteja assumindo mais dívida, né? Mas então, para você ver que até mesmo na caridade você consegue, né, ter um resquício de egoísmo. Hoje é muito comum isso, né? As pessoas, quando fazem algumas doações, algumas coisas assim, que o Evangelho diz assim, que a tua mão esquerda não veja o que a tua mão direita fez, né, do bem, né? Mas hoje é comum, né? Com a mídia, a pessoa vai lá e se for ligado a político, então, essas instituições públicas é muito comum. Foto para cá e foto para lá, olha lá, fulano, doou tanto, fez tanto, não sei o quê, tudo. Egoísmo, é orgulho. Aqueles choros, lágrimas de crocodilo, né? Então, a gente percebe bem isso. É.
Então, como a eliminação do egoísmo e do orgulho impactaria na sociedade? Total, né? Vixe, aí até o texto deixa bem claro isso, né? Um dia que o homem extinguir tudo isso aí, não haveria mais guerra, não haveria mais discussões, né? A sociedade seria perfeita, né? Justa, né? Onde que as pessoas repartiriam as questões por ser... Aí que você falou a questão da caridade, que no começo a gente começa fazendo meio forçado, né? Achando assim, que eu vou fazer isso aqui para eu ter um benefício. Mas a caridade mais perfeita é aquela que você está fazendo porque é certo fazer, né? Porque é certo. Não porque, entendeu? Não porque eu quero ver que tem na foto, ou porque eu estou querendo um benefício futuro. Não, eu estou fazendo isso porque é isso que é correto de fazer sem nenhum interesse, né, no futuro ou no presente, seja, em qualquer momento. Então a sociedade seria outra, totalmente. Como o Espírito falou ali, né? A hora que for extirpado o egoísmo e o orgulho, o mal não mais existirá. E dicas para a vida, então, só para a gente fazer então aqui um resumo do que a gente estudou. Então, pratique a caridade sem esperar o reconhecimento. O bem deve ser feito por amor e não por vaidade. Seja humilde nas suas relações, ouça os outros, aceite opiniões diferentes e reconheça as suas limitações. E quando a gente está errado, porque a gente às vezes está errado, né, Pedro? Então tem que aceitar também. Evite julgamentos precipitados. Antes de criticar, tente entender a realidade do outro. Laços familiares e sociais. O orgulho pode afastar as pessoas, a humildade e o amor as aproximam. Isso é muito latente na sociedade, né? Às vezes uma pessoa se desentende uma com a outra e nenhuma delas dá aquele primeiro passo para a reconciliação por orgulho e ficam brigados pro resto da vida, né? E aí você diz assim, nossa, mas por que estão brigados? Às vezes nem lembra mais do porquê brigaram, né? E tá ali brigado ainda, né? Faça um exame de consciência diário, pergunte-se se agiu com bondade ou se deixou o egoísmo falar mais alto, que é o que o Pereira falou, né? Eu reflito, né? Eu sempre reflito, então tem que sempre refletir mesmo. Siga o exemplo de Jesus, ele ajuda a todos sem distinção, mostrando que a caridade verdadeira não faz acepção de pessoas, né? Todos são iguais perante Deus. E aí, só para a gente terminar, então, aqui o mês de outubro da Revista Espírita, Kardec deixa uma mensagem aqui, que ele, ao retornar da nossa viagem, encontramos uma carta do honrado presidente da Sociedade Espírita de Metz, bem como a primeira publicação dessa sociedade. Daremos notícias dela no próximo número, pois este já está composto e pronto para ser impresso. Só nos resta espaço e tempo para enviar as nossas sinceras felicitações àquela sociedade e ao seu digno presidente, Allan Kardec. E assim a gente finaliza o mês de outubro de 1861, Pereira. Bacana, né, gente? Oh. Tá aí, meus amigos, minhas amigas, irmãos. Mais um texto aí para nossa reflexão. Hoje, um importantíssimo texto sobre o egoísmo e a caridade, para que nós possamos refletir, independente da linha religiosa ou filosófica que cada um segue. Nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, de outras denominações religiosas fora do mundo espírito, assistem, né? Gostam de acompanhar. O importante é a caridade, né? O espiritismo tem como essa premissa: fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há evolução. E o egoísmo, eu já coloquei ali, que é a anticaridade, né? Então tá aí. Então vamos aproveitar esses momentos finais para agradecer. O agradecimento também é um momento que nós nos admitimos como imperfeitos e necessitamos de agradecer, sim, a Deus pela sua magnitude, bondade e amor, que nos concede essas oportunidades de aprendizado, retornando ao corpo físico, porque somos, e eu gosto sempre de repetir, porque nós somos
espíritos, somos seres energéticos que retornam a um corpo físico, que tem um corpo físico como seu instrumento para a sua evolução. Aí está a grande caridade divina, que nos dá essas oportunidades de evoluir, passando por essas experiências diversas, vendo a diversidade de personalidades, para que possamos aprender utilizando o nosso livre-arbítrio e escolhendo experiências melhores e assim evoluindo sempre essa lei. Por isso, nossa gratidão também ao nosso Mestre Jesus, como o texto colocou, pelo Evangelho, pelo exemplo, aquele irmão mais perfeito que Deus enviou à Terra para nos deixar o Evangelho, que é o caminho, que é o nosso guia, para conseguirmos a nossa evolução. Obrigado mesmo. A nossa gratidão e amor a todos os amigos espirituais que nos acompanham, aqueles que nos orientam, aqueles que nos intuem, e naqueles momentos de dificuldades, quando humildemente a eles direcionamos nossas orações, eles estão ali para dar as intuições e os caminhos que necessitamos para superar essas crises que todos nós temos que passar para evoluir. Por isso, a nossa gratidão a todos esses amigos. O nosso abraço e nosso carinho para todos os amigos espirituais que nos acompanham nos estudos. Nós sabemos que grande quantidade de amigos espirituais se reúnem nesses dias de estudo para também receberem esses conhecimentos, porque não tiveram oportunidade de estudar aqui no mundo terreno, essa filosofia, essa doutrina. E assim eles se interessam e se juntam a nós também para o aprendizado. E o nosso agradecimento e o nosso carinho a todos que nos acompanham pelas mídias, pelos canais do YouTube. O nosso desejo de força, coragem, discernimento para prosseguir a jornada. Um abraço a todos e até a próxima semana.